Você sabia que a Igreja Católica autorizou as primeiras expedições de escravização na África? No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esta história. Mas desde já se inscreve no canal, deixa aqui seu like e vem comigo caçar mais esta história. No vídeo anterior eu falei sobre como a Igreja Católica havia financiado as primeiras capturas de africanos para serem escravizados na África. Hoje retornaremos à cidade de Lisboa, no Instituto do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pois é neste arquivo público de Portugal que se encontram as 3 bulas ou as cópias autênticas das 3 bulas papais que legitimaram a escravidão portuguesa na África. Mas quais são estas bulas? São as bulas Dum Diversas de 1452, a bula Romanus Pontifex de 1454 e a bula Inter Caetera Quae Nobis de 1456. Mas o que era uma bula? Uma bula papal era um documento através da qual um papa da Igreja Católica Romana emitia um importante decreto público, uma espécie de carta patente ou um alvará. No vídeo anterior, eu deixo aqui no card para vocês, eu apresentei a história do infante Dom Henrique, que era um nobre português que foi o governador geral da Ordem de Cristo. E o que era esta tal Ordem de Cristo? Era uma ordem religiosa que tinha o Papa como soberano. A Ordem de Cristo era uma instituição muito poderosa e influente, e tinha um importante patrimônio e muitos rendimentos, ou seja, muitas riquezas. E foi com estas riquezas que o infante Dom Henrique e a Santa Sé, ou seja, a Igreja Católica, financiaram as primeiras expedições de exploração, colonização e captura de escravizados na África. A primeira expedição portuguesa de captura de escravizados aconteceu no ano de 1444. Os portugueses foram os primeiros a chegar à costa leste africana com o objetivo de exploração e de escravização. Mas por mais que Portugal, com o apoio da Santa Sé e da Ordem de Cristo, tivessem recursos para isto, era necessário criar um arcabouço legal, ou seja, um arcabouço jurídico, para que pudessem explorar e escravizar outros povos. E a primeira destas autorizações papais para explorar a África foi justamente a bula Dum Diversas. Esta bula ela foi emitida em 18 de junho de 1452 pelo Papa Nicolau V e foi dirigida ao rei Afonso V de Portugal, ou seja, 8 anos depois da primeira captura de africanos pelos portugueses. A princípio, esta bula é considerada como uma resposta à ameaça sarracena dos mouros após o conflito de reconquista da Península Ibérica do domínio dos africanos mouros. Nesta bula Dum Diversas, de 1452, o Sumo Pontífice, o Papa, não só autorizava o monarca português a conquistar e submeter sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo, como também autorizava a capturar seus bens e territórios, além de submetê-los à escravidão. Mas o que diz de fato nesta bula? Veja bem o que ela diz. Ela afirma: outorgamos por estes documentos presentes com nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Nós lhe concedemos por estes presentes documentos com nossa autoridade apostólica plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Perceba que este texto da bula, ele carrega ainda um pouco daquele teor das cruzadas,
Mas no ano de 1454, depois de perceber os primeiros resultados das expedições que foram capitaneadas pelo infante Dom Henrique e pelo Reino de Portugal, obviamente financiados pela Ordem de Cristo e apoiados inequivocamente pela Santa Sé, o Papa Nicolau V emitiu uma nova bula em 8 de janeiro de 1454. Essa bula ficou conhecida como Romanus Pontifex. E o que dizia esta nova bula papal? Em linhas gerais, ela confirma as autorizações já concedidas pela primeira bula, e ela concede ao rei de Portugal e ao infante Dom Henrique a exclusividade de navegar, comercializar, tomar posse das regiões ao sul do Cabo Bojador, prevendo inclusive a excomunhão a todos os que não a respeitassem. Obter do Papa uma declaração de que só os portugueses eram autorizados a navegar ao sul do Cabo Bojador, comercializar e tomar posses foi um passo decisivo na promoção da exploração e escravização de africanos e um claro incentivo à sua continuação. Utilizando o argumento de luta contra os sarracenos, as autorizações papais elas se estenderam para a costa ocidental da África, principalmente e primeiramente para a região da Senegâmbia. De forma que as viagens de colonização, escravização e exploração do Reino de Portugal na África foram também viagens para evangelização, um projeto de extensão da própria Igreja Católica. Vamos ler um trecho da bula Romanus Pontifex. Nós, portanto, pesando tudo e especiais premissas com a devida meditação e registrando desde que nós tínhamos formalmente por outras cartas de nossa concordância, entre outras coisas, livrado e ampliado a faculdade para o já citado rei Afonso, para invadir, procurar, capturar, conquistar e subjugar todos os sarracenos e pagãos quais sejam, e outros inimigos de Cristo onde estiverem, e os reinos, ducados, principados, domínios, possessões e todos movíveis e inamovíveis bens quais sejam, guardados e controlados por eles, e reduzi-los à perpétua escravidão, e aplicarem e apropriarem para si mesmo e para seus sucessores os reinos, ducados, países, principados, domínios, possessões e bens, e convertê-los para seu uso e lucro, por terem assegurado à citada faculdade o citado rei Afonso, ou seja, ou pela sua autoridade, o já citado infante, de maneira justa e legal, tem adquirido e tomado posse dessas ilhas, terras, portos, mares, e eles de direito fazem pertencer ao citado rei Afonso e seus sucessores, e o infante, não sem especial permissão do rei Afonso e de seus mesmos sucessores. De forma que o que nós temos aqui é uma autorização papal não somente para explorar, mas para se apropriar também dos bens desses povos para seu benefício próprio. A terceira bula que a Igreja concedeu para explorar os africanos é a bula Inter Caetera Quae Nobis, de 1456. Esta bula é uma confirmação da autorização anterior, em que o Papa Calixto III concedia à Ordem de Cristo, da qual o Dom Henrique, infante Dom Henrique, era o administrador e mestre, concedia jurisdição espiritual sobre todas as regiões conquistadas pelos portugueses, no presente ou no futuro, do Cabo Bojador e por via da Guiné, e mais além para o sul. Sobre a Ordem de Cristo eu já falei no vídeo anterior, que deixo no card para vocês. De forma que é possível compreender que com estas três bulas, Dum Diversas, de 1452, Romanus Pontifex, de 1454, Inter Caetera Quae Nobis, de 1456, o Papa concedeu a Portugal o monopólio da exploração e da escravização dos povos africanos. Estes documentos, eles demonstram o poder da Igreja naquele período. Obviamente, estas autorizações do Papa, elas tiveram consequências políticas e na configuração geográfica e social no mundo ocidental, e sobretudo na vida das sociedades africanas que tiveram o seu tecido social rompido. É preciso compreender que a autorização papal ela validava o direito da coroa portuguesa de apreender bens materiais, ocupar territórios dos povos africanos e de outros também,
e escravizá-los permanentemente. O cronista português Gomes Yanes de Zurara, ele descreveu como no norte da África e na chamada Guiné, os capitães de navios e marinheiros invocavam os santos católicos e o rei de Portugal em seus ataques para a captura de negros africanos, fossem eles muçulmanos ou não, conforme eu já apresentei no vídeo, que eu também deixo aqui no card para vocês irem lá conferir. Todas essas informações eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, todas as referências utilizadas. Inclusive vocês mesmos podem consultar os documentos que estão nos links abaixo na descrição do vídeo, os links que levam você direto ao Instituto do Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Portugal, para que você possa conferir as bulas papais. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre como a Igreja Católica financiou a escravidão, o projeto de escravidão na África. E hoje eu trago para vocês sobre como a Igreja Católica criou o arcabouço legal para a captura de africanos para serem escravizados. E se você quer saber mais sobre a história da África, vem estudar comigo. Eu tenho um curso exclusivo de História da África para você. O link está na descrição do vídeo. E já que ficou comigo até aqui, não esquece de dar aquele like, curtir e compartilhar, porque tudo tem história. Tudo é história. A África tem muita história e eu vim aqui contar ela para você.